A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Pastor Alcemar Almeida. Que a graça e o amor de Deus estejam com cada um de vocês. Hoje é com muita alegria que estamos juntos para mais uma poderosa palavra de Deus. Que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração e que através desta mensagem você seja fortalecido, renovado e abençoado por Deus. Você está mais que autorizado a compartilhar esses vídeos com qualquer pessoa, independente da religião, porque aqui falamos apenas da palavra de Deus, não mencionamos denominações e nem criticamos a fé de ninguém. Este canal não substitui a sua igreja, então os pastores aí podem ficar tranquilos, tá? E o canal do YouTube do Pastor Alcemar Almeida não substitui a sua igreja, meu irmão. Pode ficar tranquilo com isso. E o objetivo desse canal é de juntos crescer na fé e na graça do Espírito Santo e no conhecimento da palavra. A ideia é fortalecer as ovelhas que são do Senhor. Todas as ovelhas são de Cristo. Por isso que eu te convido a se inscrever no nosso canal, a curtir, comentar e compartilhar também. Hoje nós vamos falar sobre a parábola que Jesus Cristo falou sobre os dois devedores. E Jesus Cristo disse assim: certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles então o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Nessa passagem, meus irmãos, Jesus ele está em um jantar na casa de Simão, o fariseu, quando uma mulher considerada pecadora entra e unge os pés de Jesus com perfume. Simão, ao ver isso, questiona mentalmente a legitimidade de Jesus como profeta, pois em sua visão, Jesus não deveria permitir que uma mulher com esse passado tocasse. Em resposta aos pensamentos de Simão, é que Jesus conta essa parábola. É a parábola tão conhecida como a parábola dos dois devedores. Jesus usa a metáfora de dois devedores e que devem ao mesmo tempo a mesma pessoa. Um devedor, uma grande soma, 500 denários, e o outro, uma soma relativamente pequena, 50 denários. Então, devia 10 vezes a mais, tá? Quem devia mais, devia 10 vezes a mais do que o outro. Um devia 50, outro devia 500. Então, a diferença é muito grande, porém, os dois eram devedores. E o credor era a mesma pessoa. Porém, nenhum dos dois tinha dinheiro para pagar. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois estava financeiramente bem. Essa dívida simboliza o pecado e a incapacidade humana de pagar a Deus pelos erros cometidos. Então, não é o tamanho da dívida, é a capacidade de pagar. Se aquele que devia 500 denários, mas tivesse condição para pagar, não ia ter problema nenhum. Porém, aqui Jesus ele mostra que todos devem diante do Senhor. Porque essa parábola ilustra justamente essa ideia. Independente da quantidade de pecado que você tenha, todos nós somos devedores diante de Deus e nós não temos condições de perdoar os nossos próprios pecados. E nenhuma outra pessoa, nenhuma outra entidade, nenhum outro Deus tem essa capacidade.
Assim, tanto aquele que pecou muito, quanto aquele que pecou pouco, estão igualmente necessitados do perdão divino. O credor, vendo que nenhum dos dois devedores tinha meios para pagar, decidiu, ele tomou a decisão: eu vou perdoar vocês dois. Aqui Jesus revela a natureza graciosa de Deus, que perdoa livremente os que não podem pagar. Os que não podem pagar pela dívida dos seus pecados. Talvez você esteja se perguntando: pastor Alcemar, olha, eu pequei muito. Pastor Alcemar, você não tem ideia da vida adúltera e pecaminosa, uma vida de dar a volta nos outros. Olha, como eu pequei contra meus filhos, olha como eu pequei contra minha esposa, meu esposo, como eu pequei contra minha mãe, contra meu pai, olha, o pecado foi gravíssimo. Se você já está falando assim, já é um grande passo para você se render a Cristo e Jesus te perdoar. Você precisa se aproximar de Deus, pedir perdão. Não se preocupe com o tamanho ou a quantidade de pecado. Entenda que Jesus é poderoso, amoroso e Ele perdoa a quantidade que for. Esse ato de perdão total destaca a mensagem central do Evangelho: que ninguém pode ganhar o favor de Deus pelas suas obras, mas todos podem receber o perdão pela graça de Deus. Você entendeu bem? Vou repetir. Ninguém pode ganhar o favor de Deus pelas suas obras, mas todos podem receber o perdão pela graça de Deus. Jesus, então, faz a pergunta crucial: qual deles o amará mais? Simão, o fariseu, responde corretamente: aquele que foi perdoado da maior dívida amará mais. A resposta de Simão é lógica, pois alguém que experimenta o perdão de uma dívida enorme reconhece mais profundamente a graça e o favor que lhe foi concedido. Nessa história, Jesus compara Simão com a mulher pecadora. Simão, o fariseu, ele tem uma atitude de justiça própria, achando que ele não precisava de tanto perdão, enquanto a mulher que era adúltera, a mulher que era mundana, a mulher que não tinha religião nenhuma, a mulher que não era judia verdadeira, cumprindo os ritos judaicos, mas ela reconhece a grandeza de seu pecado e demonstra um amor profundo por Jesus. Ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e os ungiu com perfume. Um ato de adoração e gratidão por receber o perdão que Jesus lhe oferece. Eu estou nesse trabalho. Eu estou nessa live todos os dias, 11 da manhã e 11 da noite. 7 dias na semana, 31 dias no mês, 365 dias no ano. Todos os dias. Sabe por quê? Porque eu sei a quantidade de perdão que Jesus me deu devido à minha grande quantidade de pecado. Eu trabalho para o Senhor, sou grato ao Senhor, faço essa obra por amor, porque eu sei a quantidade de amor com a qual Ele me amou. Então, o trabalho na obra do Senhor é o reconhecimento pelo grande perdão que Jesus nos dá. Eu reconheço que eu fui muito perdoado. Então, por isso que eu tento trabalhar o máximo que eu posso, usando as minhas forças, usando o conhecimento que Jesus me deu, usando da unção que Jesus me deu. Então Jesus está ensinando que aqueles que reconhecem sua grande necessidade de perdão e sua própria pecaminosidade
tendem a amar mais profundamente e responder com maior gratidão ao perdão de Deus. Simão, por outro lado, que era religioso, que andava com aquelas roupas, aquelas indumentárias, tinha uma condição social, tinha um reconhecimento de que era um homem santo. Simão, por outro lado, não vê assim os seus pecados como tão graves. E por isso, não demonstra o mesmo amor ou a mesma reverência. Todos nós somos devedores perante Deus. Uns podem ter um passado de pecado mais evidente e outros podem ter vivido com mais moralidade exterior. Mas diante de Deus, todos nós carecemos do perdão de Cristo. O reconhecimento da nossa própria falha e a necessidade da graça é o primeiro passo para recebermos o perdão de Deus. E quando você recebe o perdão de Deus, você sente a força desse perdão. Você é transformado pela força desse perdão. Você agora odeia aquela vida carnal e mundana que você envergonhava seu próprio corpo, envergonhava sua família e, acima de tudo, hoje você reconhece que você envergonhava o próprio Deus. Porque a maneira como Deus te criou, como Deus te fez, você estava alterando a natureza do próprio Deus. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe que eu estou falando pela revelação do Espírito Santo. E essa palavra está indo como uma flecha no seu coração. E você sabe que Deus fala com você hoje e agora. Muda. Ainda dá tempo. Reconhece que você está pesado de pecado. Esse peso e essa angústia, essa depressão que você está passando, essa multidão de pecado que está ainda sobre seus ombros, que está oprimindo o seu coração. Reconheça que você precisa do perdão de Cristo. Reconheça que a sua dívida é alta. Reconheça. Quando você sentir o prazer e a alegria do perdão total, você vai levantar a sua cabeça, vai levantar desse leito, curado, renovado, você vai caminhar, fazer a obra do Senhor, viver uma vida de santidade e vai também ganhar almas para Cristo. Porque Jesus mostra que o perdão divino, ele é imenso e é gratuito. Gratuito para você e para mim. Mas Jesus sabe o preço que pagou. Pagou com a própria vida. Lá na cruz do Calvário. Morrendo por você. Morrendo por mim. E ao terceiro dia ressuscitado. Mas ele provou das maiores atrocidades da história. Sacrifício na cruz. Quando entendemos o quanto fomos perdoados por Deus, isso deve despertar em nós um profundo amor e gratidão. Como a mulher pecadora, devemos responder ao amor de Cristo com adoração e devoção, reconhecendo que sem Ele estaríamos perdidos e seríamos lançados na fornalha ardente, no inferno, para sempre. Simão, o fariseu, ele representa aqueles que acreditam que a sua própria justiça é suficiente para agradar a Deus. A justiça própria impede que percebamos a profundidade do perdão de Deus e a necessidade da sua graça. Quando não reconhecemos o quanto precisamos de Deus, nosso amor por Ele e nossa gratidão são diminuídos. São pequenos. Se você ama pouco, é porque você não reconheceu o tamanho do seu pecado. Aqueles que experimentam o grande perdão de Deus tendem a amá-lo mais profundamente, mais dedicadamente. A sua presença e a sua assiduidade na casa do Senhor é maior.
A sua dedicação em pregar, em louvar e em testemunhar, ela é grande quando você reconhece quão grande dívida Jesus me perdoou. O tamanho desse amor se reflete no tamanho da nossa devoção, da nossa adoração, do nosso serviço cristão. A profundidade do amor a Deus muitas vezes está relacionada com o quanto reconhecemos o quanto fomos perdoados. Jesus nos ensina que o tamanho do nosso amor por Deus está frequentemente ligado ao quando recebemos nossa necessidade de perdão. Quanto mais entendemos a profundidade do perdão que recebemos, mais nosso amor por Ele crescerá. Que possamos ser como a mulher que, reconhecendo a enormidade do perdão de Cristo, o ama e o adora profundamente. Ame a Deus profundamente. Dedique-se à obra do Senhor profundamente. Não dê ouvidos àqueles que estão chamando você de fanático. Não dê ouvidos. Talvez muitos estejam recebendo todos os dias meus vídeos e às vezes alguém tem falado, mas para quê? Todos os dias? Pastor, você manda uma mensagem 11 da manhã e 11 da noite, mas é muita mensagem que ele manda. Eu faço isso porque o meu amor por Deus é muito grande. Eu peço que esse amor cresça. E se esse amor crescer, já não serão somente 2 mensagens por dia. Daqui a pouco serão 4, depois serão 6, depois serão 8. Mas até o dia em que meu Cristo voltar, eu estarei fazendo a obra do Senhor. Se me impedirem de uma forma, o meu Senhor vai me dar outra maneira de fazer a obra e adorá-lo. Eu estou aqui com vocês hoje nesse canal, porque um dia tentaram me parar de uma forma. Orei ao Senhor e o Senhor falou para mim: meu filho, o conhecimento que eu já te dei da minha palavra, a autoridade e a unção, você não pode ficar calado. Quando uma porta se fechar, meu filho, eu sempre vou abrir outra porta para você. Se essa porta se fechar, o meu Senhor vai abrir outra porta. Tenha certeza que pastor Alcemar Almeida estará sempre na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, abençoando as famílias com o Evangelho de Cristo, vivendo esse Evangelho, testemunhando e dizendo: eu amo muito, porque eu fui muito perdoado por Deus. E você? Foi muito perdoado ou foi pouco perdoado? Será que você já era uma pessoa tão boazinha que o seu perdão foi tão pequeno? Será que você está pensando que em ser bonzinho, em falar baixinho com as pessoas, em que somente ser fiel à sua esposa, o seu esposo, trabalhador, porque eu trabalho muito, será que é isso que vai te levar para o céu? Será que é isso que Deus vai olhar e vai falar: coitadinho, trabalha tanto, tão bonitinho, tão bonitinha, vou perdoar porque ela doa muita cesta básica, ela paga suas contas em dia, ela é honesta, ele é honesto. Por essa razão, Deus nunca vai te perdoar. Mas se você fizer igual a mulher pecadora, abrir o seu coração, rasgar o seu coração diante de Deus, é que você vai entender que você tem grandes pecados que te impede de viver plenamente na presença de Deus. Entenda que sem o perdão dos seus pecados, você jamais verá a Deus. Cristo hoje está de braços abertos e pronto
para te perdoar, independente do tamanho da sua dívida, independente do tamanho do seu pecado. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos por tua infinita graça e misericórdia. Reconhecemos, Senhor, que assim como na parábola dos 2 devedores, todos nós temos uma dívida que não podemos pagar. Mas por teu grande amor, nos ofereces perdão completo e gratuito, que cada um dos meus ouvintes sinta em seus corações a profundidade desse perdão e seja renovado pela tua graça. Pai, ajuda-nos a viver com gratidão, amando-te cada vez mais, reconhecendo que é através de Jesus Cristo que temos vida e reconciliação contigo, que possamos responder ao teu amor com devoção, obediência e um coração disposto a te adorar e te seguir. Abençoa cada um de nós, cada um que está me ouvindo agora, Senhor, para que possamos crescer na fé, no amor e no reconhecimento da tua palavra. E que o Espírito Santo de Deus nos guie e fortaleça em nossa caminhada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e graças a Deus. Você quer receber a bênção apostólica? Faz assim com as suas mãos. Faça assim, ó. Vou te abençoar. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a comunhão transformadora do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, ovelhas de Israel, sobre a face da terra. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de todos nós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Que a presença do Senhor vos acompanhe hoje e para sempre, guiando, protegendo e fortalecendo, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, ovelha de Jesus Cristo, ovelha amada, não se esqueça que Jesus te ama e o pastor Osemar Almeida também.